Amém, meus irmãos. Efésios 6, a partir do 10 até o 19, tá certo? Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 19, escute, preste atenção na palavra de Deus. Diz assim, ó. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a couraça da verdade. Cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. O 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para que com intrepidez possa fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me convém fazê-lo. Li aqui até o versículo 20. Amém? Meus irmãos, nessa noite, a mensagem, né, ela tem como tema, como título, a armadura de Deus. Domínio sobre todo o poder das trevas. Amém? A armadura de Deus, o domínio sobre todo o poder das trevas. Esse é o tema do nosso sermão nessa noite. E o texto, irmãos, que nós acabamos de ler, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo aos cristãos que viviam em Éfeso. Agora, olhem para cá, ó. Escutem como era a cidade de Éfeso nos tempos do apóstolo Paulo. Paulo foi para lá em sua terceira viagem missionária e ele foi para lá abrir igrejas. Amém? E ao chegar em Éfeso, irmãos, essa cidade, certo? Éfeso, onde seus habitantes se chamavam ali os Efésios, eles ganhavam muito dinheiro com a venda de nichos, que eram imagens, tanto do templo como da deusa deles. Uma mulher maravilha para eles lá, que era a deusa Diana, né? A Diana dos Efésios. Já ouviram essa expressão lá em Atos dos Apóstolos? Pronto. Então, assim, era uma cidade altamente idólatra. Era como se fosse hoje, certo? Eles ganhavam dinheiro, né, com a venda de imagens. Era como se fosse hoje o Canindé, certo? Juazeiro, né, que a gente conhece, onde as pessoas vendem imagens, vendem uma diversidade de objetos religiosos e lá dá muito lucro. Então, Paulo chegou nessa cidade e lá uma das principais rendas deles, irmãos, era essa venda. Essa venda desses nichos religiosos. E lá também tinha um trabalhar, certo? Assim, tremendo e poderoso de feitiçaria. Quando Paulo chegou lá, tinha muitas pessoas lá que eram satanistas, que eram ocultistas,
E Paulo, ele, ao começar ali o trabalho, né, dele de evangelismo, ele irritou a tal ponto aquelas pessoas lá, que esses homens que vendiam imagens começaram a perder o seu lucro, porque as pessoas estavam se convertendo ao cristianismo e parando de adorar falsos deuses, e logo deixando de comprar ali aquelas imagens. A tal ponto de Paulo ser preso, depois de expulsar o demônio de uma menina, certo? A tal ponto dele ser preso, a cidade se revoltar contra ele ser ali machucado, espancado, certo? Um grande sofrimento veio sobre o apóstolo Paulo. Porém, com tudo isso, houve um grande avivamento naquela cidade. Na cidade dos Efésios. Lá aconteceu, irmãos, um dos maiores avivamentos da igreja cristã, na época do apóstolo Paulo e de todos os tempos. Porque as pessoas vão se convertendo, vão abandonando a idolatria, o amor aos falsos deuses, deixam de comprar as imagens. Os feiticeiros juntaram, irmãos, uma montanha de livros, está lá em Atos dos Apóstolos, livro de feitiçarias, e tocaram fogo, confessando ali que aquilo ali era pecado, e se entregando ao Senhor Jesus Cristo. E por que isso aconteceu, irmãos? Porque nada pode parar a obra de Deus. Amém? Nada pode parar a obra de Deus. Paulo, ele conseguiu estabelecer essa igreja, onde se tornou um grande polo de missões. De lá, pessoas, né, foram enviadas para outros lugares, abriu outras igrejas ali ao redor, Colossenses, Tessalonicenses, tudo veio ali daquele polo de Éfeso, onde Paulo ele começou, né, esta obra. E a igreja, irmãos, dos Efésios foi uma igreja assim tão importante que o sucessor do apóstolo Paulo, o jovem Timóteo, se tornou pastor de lá. E depois de Timóteo, o próprio apóstolo João, cuidando ali da mãe de Jesus, Maria, levou ela lá para a cidade de Éfeso, e o próprio apóstolo se tornou um pastor também daquela igreja ali, no final da sua vida. Certo? Para a gente ter ideia, né, e noção de como houve assim um tremendo avivamento de Deus naquela cidade, em detrimento ali das forças das trevas, da operação do mal, da idolatria. O poder de Deus chegou, irmãos, e algo aconteceu. Amém? A igreja nasceu, a obra foi feita, como eu falei, porque ninguém, irmãos, pode vencer o Senhor. Ninguém pode impedir a igreja de avançar, de crescer, de ganhar almas. Seja a força que for do mal, pode vir contra nós, mas não prevalecerá. Amém? Isso por quê, irmãos? Porque nós temos um Senhor no céu, e o seu nome é Jesus Cristo. No versículo 10, Paulo falando nessa igreja, ele começa dizendo assim, como alguém que foi fortalecido por Deus para vencer lá mesmo. Ele diz assim, ó: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Preste atenção, por que que Paulo venceu? Como Paulo venceu? Da onde veio a fonte do poder do apóstolo Paulo, irmãos? Veio do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, irmãos, ele é o Senhor do céu, da terra e do inferno. O Senhor Jesus, ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. E esse mesmo Senhor é o que está conosco. Amém? É o que está comigo, é o que está com você para você vencer. O inimigo, ele vai nos atacar como atacou Paulo. Mas Paulo está dizendo, ó, fortalecei-vos no Senhor. Se fortaleça, lendo a Bíblia, orando, vindo ao culto, estudando a palavra de Deus. Se fortaleça. Por quê? Porque há uma batalha. E Jesus, ele já venceu essa batalha por nós. Aqui mesmo em Efésios, capítulo 1, do versículo 19 ao 23, diz assim, ó. E que Deus, ele mostra de onde é que vem o poder, né, que Paulo obteve para vencer. Capítulo 1, versículo 19. Fala assim, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Aí ele diz, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos
e fazendo sentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Preste atenção que é o poder da ressurreição. Preste atenção. Certo? O poder da ressurreição de Jesus Cristo. 21. E colocou Jesus muito acima de todo governo, autoridade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de quem? De Jesus, o 22. E o designou cabeça sobre todas as coisas. Aí olha que bonito, ó. Para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Preste atenção, irmãos. Jesus ele está acima de tudo. O 21 que a gente leu aí, Efésios 1, diz que ele está acima dos governos, autoridade, poder e domínio. Ele está falando de seres espirituais, de demônios, de anjos, dos homens. Jesus ele está acima de tudo e ele é a fonte do nosso poder. Então nessa noite, se você chegou aqui nessa noite, tem sido atacado você, sua casa, sua família, há um poder de Deus disponível para nós. Se a sua vida é de Jesus Cristo, ele é o Senhor de tudo e de todos. E ele tem o domínio, irmão, sobre tudo e sobre todos. Amém? E ele é poderoso para nos fortalecer, para que a gente vença. Como Paulo conseguiu vencer os feiticeiros, os idólatras, a prisão em Éfeso, estabelecer uma obra, uma igreja. No poder de Deus, irmão, nós também podemos conseguir vencer. Aleluia. Essa igreja pode crescer no poder de Deus. Jesus é a fonte da nossa autoridade, do nosso poder. Aleluia. Colossenses 2,15 diz, ó, e tendo despojado é roubado, tomado, os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Preste atenção. Na cruz do Calvário, Jesus humilhou os demônios. Jesus humilhou Satanás e seus anjos caídos aonde? Na cruz, morrendo por nós. Aqui o texto lá de Colossenses 2,15 diz que ele os expôs publicamente ao desprezo. Na antiguidade, quando um reino vencia outro, o reino vencedor pegava os inimigos derrotados, amarravam. Muitas vezes furavam seus olhos, ou arrancava seus dedos das mãos, dos pés, e levavam eles cegos, presos, humilhados, zombando deles publicamente. Isso na antiguidade, quando o reino vencia outro, era assim. É a linguagem que Paulo estava usando aqui. Jesus zombou deles publicamente. Quando eles acharam que a morte de Jesus era o fim, se é que eles acharam isso, na verdade, era a nossa vitória, irmão. Glória a Deus. Amém? Porque ao terceiro dia ele morreu por nossos pecados, por nosso perdão, justificação. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele se apresentou aos discípulos. Escute, e ele disse assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora vão, pregue o evangelho a toda criatura. Ensine a toda criatura que crê. É a palavra de Deus. Então o poder está nas mãos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Ele mesmo falou do valente em Marcos 3,27. O que ele fez com Satanás, Diz assim, de fato, Jesus falando. Marcos 3,27. Ninguém pode entrar na casa do valente sem antes o amarrá-lo. E aí ele amarra e toma os seus bens. Depois de amarrar, só então poderá saquear a casa dele. Preste atenção. Marcos 3,17, Jesus está dizendo, eu amarrei o valente, que era Satanás. Tirei a armadura dele, tirei as armas dele. O amarrei, o humilhei e saqueei a casa dele. E a quem foi que Jesus levou, irmãos? Fomos nós. Amém? Eu e você que estávamos no reino das trevas. Aí o mais valente que o valente chegou, que é Jesus Cristo, nosso general. Mais valente que o diabo. O diabo tentou, Jesus na palavra o venceu e o humilhou. Derrotou ali na cruz, o humilhou. Ressuscitou dos mortos. E nos tirou do império das trevas para o reino da luz. Então saiba disso, há um Senhor no céu. E Ele, irmãos, é quem nos fortalece. Ele é a fonte do nosso poder.
No entanto, Paulo diz, ó, fortalecei-vos no Senhor. Você se fortalece. Vindo para a igreja ouvir a mensagem, como você está ouvindo, você é fortalecido, lendo a Bíblia, orando, jejuando, praticando a palavra de Deus, tendo uma postura firme, né, contra as obras das trevas. Se Deus, irmão, se Jesus é o Senhor e já venceu por nós, então fique firme, se fortaleça, meu irmão, e continua em frente. Fica firme fazendo a vontade de Deus. Amém? Deus, em Josué capítulo 1, versículo 9, ele disse o seguinte para Josué: não te mandei eu? Seja forte, corajoso, não tema, não desanime, não se apavore, pois o Senhor teu Deus está com você por onde quer que você for. Então você chegou aqui desanimado, se anime, meu irmão, a autoridade está com Jesus. E ele deu essa autoridade para você no nome dele. Amém? Então vai, continua. Glória a Deus. Depois da gente conhecer, irmãos, a nossa autoridade em Cristo, a gente tem que conhecer quem, irmãos? O nosso inimigo, Satanás. Porque aqui falou do maligno, vai falar de Satanás, forças do mal. O que é isso aí? É o reino das trevas. Vem comigo, ó. Vamos conhecer aqui o nosso inimigo. No versículo 12 é dito assim, Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra o ser humano, não é contra a carne e o sangue, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Paulo agora vai falar a respeito do inimigo do crente. Primeiro ele diz quem não é esse inimigo. Quem não é nosso inimigo, irmãos? As pessoas, os homens. Não é o ser humano, a carne e o sangue que é o nosso inimigo. Pelo contrário, a gente tem que amar até os inimigos. Jesus vai dizer, orar por ele, por aqueles que nos perseguem. Mas quem são os nossos inimigos, irmãos? É Satanás, são as forças espirituais do mal, os anjos caídos. Preste atenção, ó. Preste atenção. Por trás dos inimigos humanos da igreja estão as forças demoníacas. E é por isso que as armas que a gente tem que usar não são humanas, carnais, mas são armas espirituais. O nosso inimigo, irmãos, não é o vizinho que nos odeia, não é o marido, a esposa, um filho que por algum motivo está contendendo conosco, não é a pessoa no nosso trabalho, na escola, não é, certo? O inimigo está por trás dessa pessoa. Essas pessoas, irmãos, pelo contrário, como eu já falei, temos que amar, temos que ser educado com elas, temos que ter cuidado diante de pessoas que vêm nos afrontar. Para quê? Para não dar o mau testemunho. Entendendo, ó, se você entender que o teu inimigo é espiritual, você não vai atacar ninguém. De maneira irritada, magoada, certo? E se magoar com as pessoas, e irar-se com as pessoas e pecar. Paulo diz, você pode se irar, mas não pode pecar. Amém? Você pode se irar, mas não pode pecar. Mas entenda, o inimigo está por trás delas. Certo? Quando a gente faz a obra de Deus, algo vai acontecer no reino espiritual. É a quem Paulo se refere aqui, ó. Dominadores deste mundo tenebroso. Existem demônios que dominam as pessoas, os dominadores. São aqueles que as possuem, que as induzem a fazer o que é errado. As pessoas que estão nas trevas, certo? Então, por trás, ó, há essas forças espirituais do mal. Então, nosso inimigo, irmãos, é espiritual. Por isso, as armas que Deus nos dá, a nossa armadura, ela não é carnal e humana, mas ela é também o que? Espiritual, porque o inimigo é espiritual. Segundo aos Coríntios 10, do 3 ao 4, diz assim, ó, pois embora vivemos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Aleluia. Irmãos, nós possuímos uma armadura de Deus e um domínio sobre todo o poder das trevas. Porque Jesus ele nos deu esse poder, essa autoridade. Nosso inimigo, ele é chamado aqui de maligno,
força espiritual do mal. E por trás quem é que está? O próprio Satanás, que é o general deles lá, né? Dos demônios. Na Bíblia, irmãos, conheça o teu inimigo, ó. A nossa arma é espiritual, porque o nosso inimigo é espiritual. E o que ele é? Ele é o tentador. Lembra que ele tentou Jesus? Ele é o nosso tentador. Vai nos tentar a pecar, desviar-se da vontade de Deus. Ele é o dragão, como diz lá em Apocalipse. Ele é o dragão, a antiga serpente, né? Aquela que teve lá com Adão e Eva e tentou Eva e a fez cair. Ele é o adversário. Pedro diz, o diabo, vosso adversário. Certo? Ou seja, você tem um oponente. Diabo significa o quê? Adversário. Ele é o adversário do homem. Jesus vai dizer que ele é homicida, desde o princípio. Você sabe o que é um homicida? Um homicida é um matador de homens. Ele é especialista em matar o homem, espiritualmente, fisicamente. Certo? Então, esse daí, irmãos, é o nosso adversário. Mas como eu falei, em nossa guerra, nós já temos vantagem. Por quê? Porque temos as armas de Deus, as armas espirituais, e podemos vencê-lo, irmãos. O tentador pode ser repreendido e você permanecer de pé. O maligno vem contra você, mas você resiste ao mal, em nome de Jesus, com essas armas espirituais. E nós temos uma vantagem, certo? Nós sabemos o tempo. Senta aí, meninos, vamos já terminar, tá certo? Nós sabemos o tempo. Que tempo é esse? Olha aí o versículo 13, ó. Efésios 6, 13. Que diz assim, ó. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Preste atenção, eu e você precisamos discernir o tempo. Os dias são o quê? Maus. Certo? Os dias são maus. Nesses tempos, irmãos, do fim, as forças do mal vão batalhar contra os filhos de Deus. Então, discerna, preste atenção. Paulo, lá em Romanos 13, versículo 12, ele diz assim, ó. A noite já vai alta, a escuridão está passando, e o dia logo vem. Portanto, deixem de lado as obras das trevas e se revistam das armas da luz. Aí ele diz, ó, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença, inveja, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da vossa carne. Está lá em Romanos 13, 2. Irmãos, as trevas. A gente está no tempo do fim. O mundo está revoltado e nos odeia desde o tempo de Cristo. As trevas, porém, Jesus está falando aqui, ó, Paulo está falando, a noite já vai alta. O tempo do diabo agir está acabando. Amém? O fim dele está chegando. Aí Paulo está dizendo, então, se você sabe disso, certo? Não se entregue mais às obras da carne. Se entregue ao quê? Às obras do Espírito. Amém? As armas da luz, ó, discerna. Os dias são maus. Há uma violência vindo contra os filhos de Deus. Há uma violência vindo contra os filhos de Deus. Mas o que devemos fazer, irmãos? Se revestir dessa autoridade, dessas armas que Deus, Ele nos deu. Então, não se entregue à tentação, ao pecado, às obras da carne, mas se revista com oração, com jejum, com a leitura da palavra, orando no Espírito, buscando a autoridade espiritual para você resistir nesse tempo mau. Aleluia. Sabe, o tempo mau, irmãos, também pode ser aquele dia que o diabo toma a decisão de, nos bater. A confusão vem atrás de nós, a tribulação, a doença, o luto, certo? E nesses dias aí, irmãos, Deus também tem armas para nós, para que a gente possa vencer. Então, discerna o tempo. O tempo, irmãos, que a gente também tem que discernir é o tempo da salvação. Amém? Segundo aos Coríntios 6:2, diz assim, ó, pois ele diz, eu te ouvi no tempo favorável, eu te socorri no dia da salvação.
digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. A gente tem que entender, irmãos, como Jesus ele entendeu. Certo? Lá em João 4,35 ele diz também, ó, vocês não dizem daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês, abram os vossos olhos e vejam, os campos já estão brancos para a colheita. Irmãos, esse tempo é tempo de salvação. Amém? É tempo de eu ganhar almas para Jesus. É tempo de vocês receberem a salvação de Deus. Certo? A noite está acabando. Graças a Deus. Certo? A noite já vai alta. E o dia, a luz plena, né? O sol nascente está vindo, que é a vinda de Jesus Cristo. Então, discirna o tempo, evangelize enquanto dá tempo. Que daqui a pouco esse tempo vai cessar. Louvado seja Deus. E aquele que tem juízo, saiba disso. Hoje é o dia da salvação. Então receba logo a salvação. Nós já recebemos. Permaneça nela. Não dê lugar à carne. Fica com as armas da luz batalhando. Aleluia. Porque esse é o tempo, irmãos, de salvação. E como Jesus disse lá em João 4,35. Os campos estão brancos. Vamos fazer a obra de Deus. Jesus disse assim, vocês dizem que daqui a 4 meses, né? Como o pastor nos ensinou, o pastor Alisson Braga, haverá colheita. Eu, porém, vos digo, os campos já estão brancos, irmão. As pessoas já estão preparadas para receber a salvação de Deus. E é tempo de tomar toda a armadura de Deus e lutar. Amém? É tempo de tomar toda a armadura de Deus e lutar. Volte lá para Efésios capítulo 6, versículo 14. Que diz assim, ó. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, o 16, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora eu vou falar das nossas armas. Irmãos, temos uma armadura. A palavra armadura significa conjunto de armas. Amém? Temos armas espirituais para vencer inimigos espirituais. Preste atenção, ó. A nossa luta, como já falei, não é contra o homem, mas é contra demônios. Deixa eu dar aqui um rápido testemunho para ilustrar, certo, essa questão da armadura de Deus, das armas, né? E de que a nossa luta não é contra o ser humano, mas sim contra Satanás e seus demônios, os espíritos malignos. Certa vez estava eu na igreja, a igreja aqui mesmo no Alto Nunes, há alguns anos atrás, né, no outro templo. Eu tinha ido para lá na hora do almoço, eu trabalhava perto, né, aqui perto, fui para lá e estava orando, jejuando, entregar meu jejum e almoçar. Aí eu me ajoelhei e fui orar, né, para entregar a Deus o jejum, louvá-lo um pouco e fazer a minha refeição. Aí, irmãos, enviado por Satanás, certo? Por espíritos malignos, veio um homem, uma mulher, uma jovem, para frente da porta da igreja, né? Estava fechado, né? E ficaram lá na frente da porta, e era um homem bem velho e uma jovem, até de menor na época, talvez tivesse seus 15, 16 anos, e ela era garota de programa, certo? E aí, enquanto eu orava aqui, eles estavam negociando um programa na frente da porta da igreja. Dava para ouvir tudo, né? A linguagem obscena deles, né? Aí a primeira ideia que eu tive foi a seguinte. Aí eu estava lá ao lado da caixinha de som, não, vou botar um louvor aqui, vou aumentar para mim não ouvir essa porcaria, né? Que eles estão falando aí. Porque, irmãos, foi o diabo mesmo. Eu estava ali orando e o Satanás lá manda os filhos dele para falar e me contaminar e desviar a minha atenção e afrontar mesmo, né? Aí eu aumentei o som. Aí quando eu aumentei o som, eu me lembrei. Eu me lembrei que eu tinha o nome de Jesus. Amém? Eu me lembrei que eu tinha autoridade
no nome de Jesus, que o Senhor Jesus, ele disse assim, em meu nome expulsarão demônios. Eu fui, desliguei a caixa, aí me levantei e apontei assim para a porta, para o portão, né? Falei baixo, para eles não ouvirem, só o espírito maligno ouvir. Aí eu disse assim, espírito imundo de prostituição, em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, saia daqui. Pronto. Mas na hora, os dois lá se calaram. Aí eu vi pela sombra, um foi para um lado e o outro foi para o outro. Amém? Por quê, irmãos? Porque o inimigo é espiritual e a nossa arma é espiritual. Se eu abro a porta da igreja e afronto eles e tenho vergonha na cara, não sei o que, eu ia causar uma confusão, ia conseguir até inimigos ali, certo? Sem poder talvez futuramente nem evangelizá-los, né? Mas contra quem eu lutei? Contra o espírito maligno que estava operando na vida dos dois, certo? Prostituição é operação de demônio, certo? Seja fornicação, adultério, seja lá o que for, certo? E contra esse demônio eu repreendi, usando uma arma que a gente tem, o nome de Jesus. E eles foram embora, irmãos. Por quê? Porque Satanás, ele não resiste à armadura de Deus. Satanás, os demônios tremem diante do Senhor Jesus. Porque, como já foi falado aqui, a autoridade é dele, irmãos. É do nosso Deus, nosso Senhor. E a fonte do nosso poder é o próprio Jesus. Amém? Tudo que ele tem. Repare que a armadura aqui é a armadura de Deus. Não é do crente, é de Deus. Por quê? Porque Jesus a usou e deu para nós. E é nossa. Quando o Paulo disse, toma a armadura de Deus, é porque foi dada a nós, irmãos, para a gente usar. Então, continuando, ele começa a detalhar aqui essa questão da armadura de Deus. E a primeira parte que ele vai falar, irmãos, é o cinturão da verdade. Amém? Está no versículo 14. Cingindo-vos com o cinto da verdade. Cingir é colocar o cinto, ó, certo? O cinturão, irmão, serve para quê? Para segurar a armadura ao corpo. Já pensou você correr para uma batalha, um soldado correr com a armadura frouxa? Vai abrir aqui na frente, o inimigo enfia lá a espada, ou ele mesmo pode tropeçar, né? Na caneleira lá e tropeçar e cair no sapato, a pessoa todo frouxo. Então a armadura, ela fixa, o cinturão, ela faz fixar toda a armadura, essa parte aqui de cima, no corpo. Amém? Repare que é o cinturão da verdade. Então o que Paulo quer dizer aqui, irmãos? Que a gente tem que ter uma compreensão clara da doutrina de Cristo, da verdade. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14, a verdade, irmãos, é a verdadeira doutrina. Amém? Olha aí, ó, capítulo 4, versículo 14. Que mesmo em Efésios 14 e 15. Ele vai dizer assim, ó. Para que não sejais como meninos, agindo de um lado para outro, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade. Olha o cinturão aí, ó, em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Irmão, você quer vencer as obras das trevas? Cresça espiritualmente, aprendendo as doutrinas de Cristo, a palavra de Deus. Sabe? Estamos aqui nessa noite. Muitas pessoas podiam estar aqui e não estão, os outros irmãos. Outros foram embora. Certo? E por quê, irmãos? Porque isso é uma batalha espiritual. Essa palavra, essa mensagem, esse ensinamento que eu trago essa noite é a principal mensagem que Satanás ele odeia e que ele não quer que os crentes descubram. Porque ele não quer que a gente saiba, irmãos, que nós temos autoridade sobre ele. Ele não quer. Certo? Então, acontece alguma coisa, é o carro bate, é uma confusão, é o cansaço, é o sono, uma diversidade de desculpas para não estarem no culto ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Por quê? Porque ele sabe que se a gente entender a autoridade que temos sobre os espíritos imundos, ele será derrotado em nossas vidas. Eles serão derrotados. Assim como repreendi o espírito das pessoas, com o testemunho que eu dei, e foi embora o demônio e se desfez ali a prostituição, o pecado, certo?
Assim também é você, ao repreender na sua casa ali a confusão, certo? Ao repreender do vizinho a confusão, o mal, a doença, vai embora, irmão. Se for de espírito maligno, o demônio vai e leva com ele o pecado, a doença e tudo que não presta. Ele não quer que a gente saiba disso. Ele não quer. Por isso há os impedimentos de as pessoas virem. Então, o cinto da verdade é compreender a palavra de Deus. Procure não faltar ao culto. Procure prestar atenção no culto. Porque Deus, irmãos, Ele quer falar com você. Amém? Vá, escute, entenda. E essa verdade vai te preparar para a batalha. Conhecereis a verdade, ela também vai te libertar. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? A verdade de Deus, ela vai nos santificar. Santifica-os, Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Então, o cinto da verdade é uma compreensão clara da palavra de Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim, ó: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que foram os heróis da fé do passado, que venceram, aí ele diz, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Preste atenção que o cinto firma a veste em você, a armadura, para você correr a carreira de Deus e não tropeçar e não cair. Amém? Continuando, a próxima arma que Paulo ele vai falar aí é a couraça da justiça. Amém? Couraça da justiça. O que é esse, irmãos? Uma couraça era que protegia essa parte aqui, ó, o peitoral. Certo? O inimigo tacava a espada, se pegasse aqui no peito, com a couraça não cortava. Se ele fosse assim de frente, né? Com a couraça não penetrava a espada. Então a couraça de um soldado, ela protege aqui essa parte da frente do guerreiro, né? Do soldado. E o que é isso, irmãos? É uma compreensão clara da justificação pelo sangue de Jesus. Repare que é a couraça da justiça. Você e eu fomos justificados pelo sangue de Jesus. Fomos declarados justos pelo sangue de Jesus, irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 1 e o versículo 9 diz assim, ó: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Preste atenção que o diabo ele vai colocar na nossa mente pensamentos de acusação, por causa de pecado, por causa de erros até passados, no momento nosso de fraqueza. Aí ele vai tentar acusar, condenar. Mas, irmãos, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Amém? Nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo, lavados com seu sangue, irmãos. A gente tem que ter essa consciência. Tem que ter a consciência dessas coisas. E uma consciência limpa. Amém? Limpa, que eu diante de Deus não tenho mais pecado. Porque o pecado foi tirado pelo Cordeiro de Deus. Aleluia. E se a gente cair e cometer pecado, 1 João capítulo 1, versículo 9, vai dizer que se a gente confessar os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então você tem uma couraça, uma proteção na sua vida, o sangue de Jesus, a justificação no sangue de Jesus. Aí eu digo como Paulo disse, quem condenará os filhos de Deus? Quem, irmãos? Qual advogado na terra vai nos condenar e nos mandar para o inferno? Qual advogado lá no inferno, no reino das trevas, vai nos mandar para o inferno, irmão? Ninguém. Porque nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, compreendendo isso, irmãos, tenha a sua consciência limpa. E se está fraco, vai ler a Bíblia, vai confessar a Deus os seus pecados, para que o sangue te lave e a tua consciência também seja renovada e purificada. Mas o crente não é para ter a consciência de pecado na vida dele. Se ele já confessou e abandonou, acabou-se. Amém? Acabou-se. A próxima arma, irmãos, é a proclamação do Evangelho da paz. Amém? Proclamação do Evangelho da paz. É o versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho
da paz. Preste atenção. Certo? O que Paulo está querendo dizer aqui? O calçado, o soldado romano, eu acredito que Paulo estava vislumbrando um soldado na frente dele. Eu acho que vocês sabem que ele ficou muito tempo, né, preso numa prisão domiciliar, onde os soldados dormiam lá com ele, para que ele não fugisse, né? E os soldados romanos tinham cravos nos sapatos deles, nos calçados deles. Era como a chuteira de um jogador, que tem uns cravos, aí o jogador pode correr em campo. Se não tiver aqueles cravos, ele escorrega, não consegue correr. Então assim era o soldado romano. E quando o inimigo vinha, ele aqui combatendo, não tinha perigo dele deslizar, né, dele escorregar, mas ele ficava firme, combatendo. Aí Jesus está dizendo, Paulo está dizendo que o evangelho da paz, paz com Deus, paz com as pessoas, o evangelho, as boas novas de Jesus, a pregação do evangelho é como um calçado, certo? Que nos mantém firmes diante da luta. Então Paulo está dizendo, enquanto você está lutando, continua evangelizando, continua anunciando a paz em Deus, a paz em Jesus Cristo. Continua dizendo para as pessoas, falando para as pessoas a respeito da salvação. Amém? Continua tendo um bom testemunho diante das pessoas. Efésios 5, do 15 ao 16, diz assim, ó, tenham cuidado com a maneira como que vocês vivem, e não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então aproveite as oportunidades para evangelizar, anunciar o evangelho da paz, e continue em paz com Deus. Amém? Continue em paz com Deus e com as pessoas. Continuando, irmãos, Paulo vai falar aqui, ó, do escudo da fé. Não é isso? Ó? É o 16. Embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, a principal batalha do crente é na sua mente. Amém? Na sua alma. E o inimigo ele vai lançar pensamentos, vai lançar dúvida, vai lançar incredulidade, irmãos. Mas a fé no sangue de Jesus, a fé em Deus, ela é um escudo, uma proteção. Certo? Eu estava testemunhando para os meninos hoje, é que aquele, um carocinho nasce aqui, já recebe uma setada na mente. É um câncer, né? Aí eu ainda tive para completar um sonho que eu estava com câncer na madrugada. E pronto, tá todo mundo com câncer. O que é isso aí, irmãos? Um ataque maligno. Mas a minha fé estava fortalecida. Aí o que eu fiz? Eu repreendi em nome de Jesus e fui estudar a palavra de Deus, fui louvar, entrar na presença de Deus, repreendi o carocinho lá nela, pescoço dela, e seguindo em frente, irmãos. Mas o que o diabo vai tentar fazer? Colocar dúvida, colocar empecilhos, especialmente aonde? Na nossa mente. Então a sua fé tem que estar fortalecida. E como é que eu fortaleço a fé? Fazendo estas coisas, orando, evangelizando, lendo a palavra de Deus, indo para o culto, fazendo a obra de Deus, irmãos. Amém? A fé, ó, você está exercitando ali o teu espírito. E por ele, irmãos, por esse exercício a gente vai vencer. Apocalipse 12, 11 vai dizer assim, ó, eles o venceram a quem? A Satanás, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Como é que eu venço? Fé no sangue de Jesus, na palavra de Deus. João vai dizer, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E ela é um escudo. Amém? Um escudo. A nossa fé é um escudo. Paulo continua dizendo assim, ó, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Próxima arma é a última arma de defesa. Não sei se vocês notaram isso, que até aqui o capacete da salvação é a arma para você se defender do ataque maligno, né? O capacete, a couraça, o cinto, o calçado, tudo isso aí para que é? Para você se defender. Amém? E a última arma de defesa é capacete da salvação. Isaías capítulo 59, versículo 17 diz, usou, falando de Jesus, uma profecia, usou a justiça como couraça,
pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo, como numa capa. E aqui em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Então, o que é, irmãos, o capacete da salvação? É a esperança da vinda de Jesus. É a esperança da salvação do pecado, irmãos. Amém? Da condenação. É uma esperança da salvação desse mundo cruel. Certo? Nós temos uma esperança. Jesus Cristo vai voltar e vai nos levar para a glória. Então, essa esperança não podemos esquecer. A gente às vezes prega muita coisa, faz muita coisa, mas não se prega sobre a volta de Jesus. Não se lembra, né, que ele vai voltar, que ele está conosco e virá para nos levar para ele. Certo? A gente não lê, mas temos que lembrar. Há uma esperança de salvação, irmão. A gente não vai ficar aqui para sempre, não. Nessa luta, nessa peleja, não será eterna. Graças a Deus por isso. Amém? E aí agora nós vamos, para finalizar, para a arma de ataque, que é a espada do Espírito. A espada do Espírito é a única arma de ataque. Então use ela contra Satanás. Amém? Usa ela contra o diabo. Lembra como foi que Jesus venceu o diabo na tentação? Palavra, está escrito, está escrito, está escrito. E vai, Satanás, né? Está escrito. Se firme na palavra de Deus, na promessa de Deus. E usa ela contra o diabo. O diabo vem te tentar. Fala para ele, não tentarás, a mim, Satanás. Disse o teu Deus não, misericórdia, né? O diabo vem aqui te tentar, em alguma área você resiste, cita a palavra contra ele. Ó, tá escrito, Satanás, que eu tenho poder e autoridade sobre você. Tá escrito, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Amém? Tá escrito, usa a palavra de Deus contra ele, irmãos, ele vai fugir. Amém? Ele vai correr, irmão. Irmãos, Pedro fala que o diabo anda ao derredor. Mas ele diz, resisti-lhes firme na fé. Resista, como? Com a palavra. Certo? Tiago que vai falar, sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resistir ao diabo, e ele, fugirá. No testemunho que eu dei, eu resisti àquele demônio, e ele fugiu, irmãos. E eu não pude ver, mas eu imagino a carreira que ele deu, irmãos. Amém? Não por minha causa, mas por causa do poderoso nome de Jesus. E onde foi que eu aprendi essa autoridade? Na palavra. Então usa. Falando contra o diabo, lá eu disse, o Senhor disse que em seu nome expulsaria demônios. Então, em nome de Jesus, sai, Satanás. E ele, correu. Amém? Porque ele tem medo do Senhor. Então, use a palavra, medita na palavra, recebe a palavra e, joga lá no peito do inimigo. E vença ele em nome de Jesus. No versículo 18 e 19, vai falar onde é que acontece essa batalha, né? Que é na oração. Amém? A gente toma toda a arma, irmão, e vai para a guerra. Como? Orando. Ele diz assim, Efésios 6, 18 e 19. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aí Paulo vai no 19 pedir a oração por ele, para que ele tenha ousadia para pregar o Evangelho. Amém? Irmãos, é na oração que a gente vence o inimigo. Orando no Espírito, na inspiração do Espírito Santo, em outras línguas, orando guiado pelo Espírito Santo. Isso é orar no Espírito, em toda ocasião, com toda a oração. Tem vários tipos de oração, oração de gratidão a Deus, oração de louvor, oração de petição. Tem aquela oração de súplica que ele vai destacar aqui, que é por algo em específico, né? Faz uma súplica, uma coisa urgente, que só Deus pode ali resolver. Então ora. E ore, não ore só por você não, não ore só por sua família não ore só por sua casa não. Ora por todos os santos, ele vai dizer aqui, intercede pelo pastor, os pastores, intercede pela liderança, pelos irmãos, intercede, ora. A gente tem que viver, irmãos, no espírito de oração, orando sem cessar, como vai dizer o apóstolo Paulo. Amém?
na força, na direção, no poder do Espírito Santo. Lucas 21:36, Jesus falou: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé naquele dia diante do Filho do Homem. Então ora. Romanos 12:12, Paulo vai dizer: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, persevera na oração. Efésios 1:16 diz: não deixe de dar graças. Paulo dizendo: eu não deixo de dar graças a Deus por vocês, lembrando-me sempre de vocês em minhas orações. Então ora, intercede por todos, irmãos, em nome de Jesus, amém? Todo tipo de oração, com súplica, com perseverança, com intercessão. E para concluir, vamos orar. Amém? Que Deus tenha falado ao seu coração. E agora vamos para o exercício, né? Essa palavra é boa porque a gente ora e já dá para praticar, já. Que é orar. A gente escuta, aprende e já ora. Amém? Então fique de pé para a gente orar em nome de Jesus. E vamos repreender, irmãos, o mal. Amém? Repreender o que impede os irmãos de vir para a igreja. Se há alguma coisa maligna, certo? Repreenda em nome de Jesus. Né? Se é o diabo. Lembra lá da semente, que parábola do semeador, que Jesus disse que a semente caiu na beira do caminho, veio a ave do céu, ó, comeu. E ele disse que aquela ave ali é o demônio, né? Satanás roubando a palavra. Então vamos repreender em nome de Jesus, para que a palavra do Senhor venha entrar nos corações, não ser roubada. Amém? Feche seus olhos. Ore já aí por sua casa, sua família, mas ore também pelos irmãos, pelos vizinhos, pelos todos os santos. Ore pelos pastores, irmãos, que estão desanimados, que querem desanimar. Vamos orar. É uma doença, repreende. É um demônio de confusão, repreende em nome de Jesus. Ora em nome de Jesus, e você vai ver o milagre acontecer. Pai, em nome de Jesus, estamos em sua presença nessa noite, Senhor. A tua palavra foi pregada. Aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Pai, eu anunciei. E em nome de Jesus, Pai, junto com meus irmãos, na autoridade desse nome poderoso, eu quero repreender em nome de Jesus toda ação maligna contra esta igreja, contra as pessoas que têm congregado conosco. Em nome de Jesus, tudo que quer roubar a atenção, tudo que quer, meu Deus, atrapalhar a vinda dos irmãos para este lugar, em nome de Jesus, nós repreendemos. Em nome de Jesus, porque eu sei, Pai, que Ele não quer que a gente conheça a verdade, mas nós já conhecemos, Pai. E vamos aqui orar e repreender Ele, meu Deus, para que todos os santos possam também compreender e serem curados e serem libertos daquilo que os aflige. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo as enfermidades, Pai. Na vida, meu Deus, da irmã Conceição. Na vida, meu Deus, daqueles que estão enfermos dessa igreja. Na nossa vizinhança. Se há alguém enfermo, meu Deus, dominado pelo mal, em nome de Jesus, saia a enfermidade. Saiam espíritos malignos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós resistimos a vocês na armadura de Deus, com as armas de Deus. Nós não somos páreos sem Deus contra vocês, mas nós temos uma armadura. Nós temos uma armadura espiritual. Aleluia, da vitória. Temos a espada do Espírito, o capacete da salvação. Temos a couraça da justiça, o calçado do Evangelho da paz. Aleluia. E vamos agora contra você, maligno, em nome de Jesus, e nós te repreendemos de nossa casa, de nossa família, de nossa vizinhança. Toda cilada sua seja repreendida em nome de Jesus. Nos dá, meu Deus, um resto de semana abençoado, uma Páscoa abençoada, celebrando a verdadeira Páscoa, que é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Faz assim, Senhor. Nos abençoa, Pai. Abençoa essa comunidade, este bairro. Que haja salvação, Pai. Que as pessoas compreendam o tempo da salvação neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E vocês, demônios, saiam. Batam em retirada. Nós repreendemos vocês.
no poder e na autoridade do nome de Jesus, o Senhor do universo, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o que triunfou na cruz e humilhou vocês e ao terceiro dia ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia, nessa autoridade que nós oramos, nessa autoridade que nós agradecemos, meu Deus, a tua obra em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Seja louvado.